Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a poderosa palavra de Deus e saber que o nosso Deus é um Deus de aliança. Deus estabelece, Deus faz uma aliança, Deus firma uma aliança com Abraão. Deus pede então alguns animais de 3 anos e são partidos ao meio. E era um costume, na época, que ambas as partes passassem no meio daqueles animais mortos e partidos, significando que se uma das partes não cumprissem, recairia sobre aquela parte que não cumpriu a maldição, a morte, como aqueles animais foram mortos. Quando a gente olha nesse contexto, verso 17 de Gênesis 15 diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Lembra mais onde teve trevas? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Esse é um dos atos mais amorosos do Senhor. Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é luz. Então nós vimos aqui que o fogareiro, quanto à tocha, era a presença de Deus. Só Deus passou no meio daqueles animais divididos ao meio. O que Deus estava dizendo para Abraão? Deus estava dando a garantia para ele. Se eu não cumprir as promessas que eu estou fazendo para você, que recaia sobre mim a morte desses animais, a maldição desses animais. Se você, Abraão, não cumprir, mas ele não passou, mas o Senhor está dizendo com isso, se você não cumprir, que também recaia sobre mim a morte e a maldição desses animais. Ali o Senhor estava dizendo: o homem não conseguirá cumprir, mas eu vou cumprir. E porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu, toda a morte, toda a maldição dessa aliança precisou recair sobre Deus através de Jesus. Por isso Isaías 53 vai dizer que ele se tornou maldito por mim e por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todo o nosso castigo, toda a nossa penalidade por não cumprirmos a aliança com Ele. Deus se fez maldito, por isso que Gálatas 3,13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Senhor estava dizendo: recaia sobre mim. Por isso Ele enviou Jesus, que é a presença viva de Deus. Mas Jesus precisou vir em forma humana. Ele foi 100% homem e 100% Deus, para que Ele pudesse levar. Recaiu sobre Jesus a maldição de toda a humanidade, da falha de toda a humanidade, de todos os nossos pecados. Jesus precisou morrer para que se cumprisse. Olha, eu vou ler de novo. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, a aliança que Deus fez lá, chegasse aos gentios, nós, eu e você, em Jesus Cristo,
a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa do Espírito que sela a minha vida e a sua vida. Uma aliança firmada com um homem no princípio de todas essas coisas. Uma aliança firmada há milhares de anos com um homem. Foi e é eterna sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus precisou enviar o seu Filho. Seu Filho Jesus se tornou maldição para nos resgatar da maldição da desobediência da lei. Em Jesus é restaurada essa aliança comigo e contigo. Em Jesus é restaurada, é firmada essa aliança comigo e contigo. Basta querer, basta crer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bem-vindo à nova aliança. É possível firmar uma aliança com Deus através de Jesus. Que Deus nos abençoe.